Sejam bem-vindos, é mais um A Conversa Com e hoje tenho um convidado especial, é com muito prazer que o encontro aqui hoje, mas é sempre um prazer quando nos encontramos, seja onde for, porque há sempre momentos de satisfação quando encontro o Ricardo Ribeiro. Ricardo, obrigado por teres aceitado o nosso convite para estares aqui. Um homem multifacetado, nós vemos-lo na televisão, ouvimos-lo na rádio e também podemos ler as linhas que escreve, uma vez que também tem um novo livro, e é sobre esse livro basicamente que vamos falar neste A Conversa Com, que se chama-se Epitáfio das Borboletas, depois de em 2020, já me vai corrigir se eu estiver errado, ter apresentado o seu livro Para Onde o Destino Nos Levar. Ricardo, está aqui mais um filho teu, não é? Mais um filho teu, este livro. Para já, e para início de conversa, vamos falar sobre este livro que vai ser apresentado no dia 7 em Vila Nova de Famalicão, na Cupertino de Miranda, na Fundação. Este livro, quando é que o escreveste e de que é que se trata? Não vamos tornar-nos spoilers, vamos só levantar um bocadinho do... E convém não contar tudo. Olha, antes de mais, deixa-me dizer que é sempre um prazer mesmo, regressar a esta casa e reencontrar aqui alguns amigos, recordarmos algumas histórias que é o que a gente leva para a vida, não é? Do passado e destas nossas andanças pelo mundo da rádio. Relativamente ao livro e à questão que me colocas, ele foi escrito essencialmente durante o último ano, ainda entre confinamentos e desconfinamentos, entre a minha atividade profissional e algumas horas vagas que eu vou tendo. Portanto, quase que poderíamos dizer que tu és o pai do livro, a mãe é o Covid. Quase que poderíamos dizer isso. Não, eu creio que grande parte até daquilo que escrevi foi fora de casa. E portanto, nesse sentido, não está relacionado diretamente com o Covid. A história nasceu de uma ideia que eu já tinha há algum tempo atrás, de homenagear um primo, e isso percebe-se pela personagem principal, que é o Francisco Miguel, um primo meu que faleceu muito cedo, e partiu dessa inominável vontade que nós temos de, por vezes, darmos vidas a personagens que já cá não estão. E depois toda a história é romanceada à volta dele. O Francisco Miguel vai crescer, e levantando só aqui um bocadinho a pontinha do véu, como tu me tinhas pedido, na Vila de Antã, que é uma vila muito parecida com a cidade de Famalicão, sobretudo na parte mais histórica. Há pessoas que vão encontrar lá referências geográficas muito concretas, a Pensão Ferreira, a Pastelaria Moderna, que é a pastelaria mais antiga de Vila Nova de Famalicão, e onde eu escrevi também grande parte deste romance. Ele vai crescer basicamente no seio de uma sociedade carente de muitos valores. É um olhar também crítico à sociedade dos dias de hoje, numa história, volto a dizer, totalmente romanceada, com algumas personagens que me vêm da infância, de outras que cruzaram o meu caminho pessoal e profissional, e todo esse caldo resultou numa história que eu espero que as pessoas gostem. Tu, quando falas em alguns locais icónicos da cidade, também tens essa pretensão de dar a conhecer a quem de fora adquirir o livro esses locais, e também que tenham vontade de vir conhecer a nossa cidade. Tu dizes que é uma cidade parecida, é um local parecido, mas vai-se encontrando paralelos relativamente à realidade. Há essa intenção, ou vais também, ou é uma forma também de ir chamando as memórias para os locais onde vais passando, onde o teu primo também passou? Qual é que é a intenção? Eu sinceramente não... Se o fiz, não foi de uma forma deliberada, pensada, estratégica. Quando estás a escrever, precisas de pontos de referência, geográficos ou não, de personagens que vão ganhando vida, umas que tu inicias com uma determinada descrição física, mas que depois, no modo de pensar, no modo de agir, vão ao encontro de determinada personagem que tu conheceste ou que te marcou, seja ela de uma vida que te é próxima ou não. Em termos geográficos, nasceu basicamente, primeiro, da necessidade que eu tive para esta história de criar alguns pontos de referência. Alguns são completamente fruto da minha imaginação. Quando falo da Vila de Antã, não estou a falar de Vila Nova de Famalicão, mas há lá alguns pontos
que quem conhecer Vila Nova de Famalicão, por exemplo, a Praça 9 de Abril e aquele monumento aos combatentes da Primeira Grande Guerra, na Batalha de Lalice, estão lá na descrição pormenorizada que eu faço. Aquele monumento é de Vila Nova de Famalicão, embora eu tivesse transportado de forma imaginária para a vila de Entã. Quando falo da confeitaria moderna, é uma confeitaria onde se reúnem algumas figuras desse meu livro, mas a confeitaria, o seu interior, o recheio, a descrição pormenorizada que eu faço do chão, do balcão, das arcadas, do mármore branco que ainda lá hoje permanece nas paredes, tem a ver fisicamente com aquele local por onde passaram, imagino, milhares de histórias da sociedade famalicense. Não o faço de uma forma deliberada, nem tentando dar a conhecer às outras pessoas. Eu, digamos que, de uma forma pensada, não o fiz. Criei esse cenário, pontos de referência, para depois, a partir daí, criar a história e o enredo. Sim, porque não seria a primeira vez que depois de se ler um livro se sentisse vontade de ir a um determinado local que está descrito no livro, não é? Olha, isso aconteceu, e ainda bem que tocas nesse aspecto, aconteceu de forma premeditada no meu primeiro livro. O meu primeiro livro fala de um professor de História, aqui da cidade de Famalicão, que conhece uma imigrante canadiana, uma imigrante portuguesa, ela é açoriana, imigrada no Canadá, encontram-se em Vila Nova de Famalicão, e depois a história acaba nas Ilhas Bermudas. Perguntar-me-ás, foi em alguma viagem que fizeste às Bermudas? Eu nunca lá estive. Provavelmente tenho hoje mais vontade do que nunca de conhecer as Bermudas e é um destino que está na minha checklist. Mas nasceu, por exemplo, essa história de uma viagem que eu fiz ao Canadá em 2014, e de algumas conversas cruzadas que eu fui escutando, e vim desde logo com uma ideia de uma história simples, nada pretenciosa na cabeça, e fui escrevendo. Fui escrevendo ao longo de 3, 4 anos, fui escrevendo essa história. E acabou nas Bermudas por uma razão muito simples. À medida que eu ia investigando mais sobre a comunidade imigrante açoriana, descobri que a primeira grande vaga de imigração era o Canadá, por estarem a meio caminho entre o continente e provavelmente o Canadá, mais ou menos a meio caminho, e a segunda grande vaga de imigração de açorianos era para as Bermudas, provavelmente pelo facto de já estarem habituados a uma vida na ilha, mas uma ilha mais paradisíaca, mais tropical, se quisermos. E eu tinha uma ideia de nome para esse primeiro romance, que era Ainda há luar em Paris, e como é que ele fica, daí se parte para onde o destino nos levar. O gentílico que está associado à bandeira da Ilha das Bermudas é Quo Fata Ferunt, que quer dizer para onde o destino nos levar. E a partir do momento que eu comecei a ler um pouco mais sobre as Bermudas, fez-se logo luz e foi por aí o caminho. E, portanto, muitos colegas que leram o livro, alguns leitores, em Portugal e não só, dizem muitas vezes: você deve ter feito uma grande viagem às Bermudas. Não, eu foi muitas horas a ler sobre as Bermudas. As pessoas foram investigar se era mesmo verdade a existência em St. John de uma praia de areia cor-de-rosa, e existe mesmo. E, portanto, à medida que eu ia descobrindo, ia-se abrindo luz sobre aquilo que eu poderia escolher para um encontro romântico. Haverá no imaginário algo mais bonito do que uma praia de areia cor-de-rosa, parece até saído de um filme. A própria igreja no centro de Hamilton, uma igreja inacabada, como eles lhe chamam, com chão em relva e sem teto, onde se vê o céu das Bermudas, e portanto tudo isso existe, e eu portanto parto de algo muito concreto para uma história ficcionada. E espero que a partir daí, enfim, as pessoas tenham alguma curiosidade em descobrir mais sobre determinados locais, porque se alguém quiser saber onde fica a confeitaria moderna, depois de ler o meu livro, é uma publicidade que eu faço gratuitamente ao local, apenas por ser um dos locais mais icónicos de Famalicão. Vai encontrar todas essas referências físicas que eu descrevo no livro. No fundo, cada livro é isso mesmo para nós. Não precisamos de lá ir, fazemos a viagem naturalmente. Tu também fizeste uma viagem enquanto estavas a fazer a tua pesquisa, não é? Olha, curiosidade minha, quando é que surgiu esta tua necessidade? Eu conheço-te há muitos anos, sei que tu vais sempre escrevendo histórias, és um muito bom contador de histórias, mas
isto de depois verter para papel, quando é que te surgiu, começou a surgir essa vontade de dizer eu vou-me dedicar à escrita e vou fazer uns livros? Eu não consigo datar isso. Eu, desde muito novo, no ensino primário, quando fazíamos as famosas redações, ainda não se chamavam composições, eram redações, eu gostava muito de juntar palavras, de criar histórias mais ou menos elaboradas. Isso eu tenho bem presente na minha memória. Depois fui escrevendo umas coisas ao longo da vida. Tenho um caderninho, já com muitos anos, alguns versos que eu ia fazendo muito simples. Tenho-os lá guardados em casa. E é um livrinho que me acompanha vida fora, em que eu tomei nota de alguns versos que falavam, sobretudo, das minhas vivências, não é? Das minhas frustrações. Se queres que te diga, eu nunca tive como um objetivo escrever um livro. Foi uma ideia que me surgiu naturalmente. Para ser muito sincero, tinha até a ideia de um dia reunir algumas crónicas daquilo que eu vou escrevendo, ao estilo daquilo que fez o Miguel Sousa Tavares com o Não Te Deixarei Morrer, David Crockett. E ao ler esse livro, na altura ficou-me a ideia de que poderia reunir vários contos, vários artigos até de opinião que eu vou escrevendo, mas nada de muito elaborado. E é como tu disse, se calhar o clique deu-se mesmo nessa viagem que eu fiz ao Canadá. No último dia em que lá estive, eu estive lá um mês, a estagiar de uma formação que tinha feito. Deram um grupo de amigas e muito simpáticas, deram-me um jantar de despedida, tinham-me levado às cataratas de Niagara, e nesse jantar em que estava apenas eu e o filho de uma das convivas, elas começaram a falar da vida delas, das histórias da imigração. Eu achei aquilo absolutamente delicioso. Estava encostado a um canto, porque era um perfeito desconhecido para elas, mas elas não se inibiram. Contaram as histórias delas, de infância, primeiros amores, desamores, e eu vim com aquelas ideias a bailar na cabeça e disse: isto era giro, era escrever um livro, se calhar um conto, uma espécie de uma novela, nada de pretencioso, era apenas uma história. E eu comecei a escrever, a passar algumas dessas ideias, dessas personagens, e a imaginar como teria sido a infância, como teriam sido esses primeiros amores, esses primeiros namoros. E quando aqui cheguei, a personagem principal do livro, que é a Angelina e o António. A Angelina teve uma vivência marcante, que eu não vou contar, naturalmente, é uma amizade que nos ficou para a vida, uma experiência muito marcante, e esse acontecimento verídico com que eu encerro o livro, eu transportei de forma ficcionada para esse meu primeiro conto. E as coisas... Não te consigo explicar isto, mas por algum motivo estão alinhadas. Eu, por exemplo, imaginei a casa onde a Angelina e o António iam viver, numa duna, uma casa, eu descrevo como sendo uma casa em madeira, de madeira azul celeste e portadas brancas, porque nos transporta logo essa cor para um cenário idílico, para um cenário de uma ilha tropical, e andava, juntamente com o meu editor, que é o Jorge Reixá, um ilustre famalicense também, à procura dessa imagem, de uma casa, e nós procurávamos a casa de madeira. Quando aparecia a casa de madeira azul, não aparecia na praia, e portanto eu dizia, não foi bem assim que eu imaginei. Quando ele disse, ok, tens até dia X para encontrar essa imagem, eu pedi inclusivamente a um colega meu para ir desenhando a casa, mas a coisa não estava a acontecer. Até que um belo dia, de madrugada, numa das muitas insónias que eu vou tendo, por mero acaso, eu descobri uma fotografia que está na primeira página do livro, e enviei para o Jorge e disse, olha, está aqui a casa, é isto que eu imaginei, é só um pedacinho da casa, mas é isto que eu quero. E ele, perfeito. E passado 2 ou 3 dias, diz ele, sabes de quem é a casa? Que não faço a mínima ideia. Diz ele, é do escritor, diz ele, eu tive que pagar os direitos, não é? De autor, é de um fotógrafo russo, e a casa é do escritor do Nabokov, um escritor russo também, que depois se naturalizou americano. Que é precisamente um pensamento dele, eu pouco conhecia do Nabokov, a não ser o clássico dele, que é o Lolita,
procurei ler mais um bocadinho sobre o Nabokov e este livro abre precisamente com o pensamento de Nabokov, porque eu faço aqui uma espécie de ensaio também sobre a vida, para lá da morte, após a morte, abro várias perspectivas, ainda que de uma forma romanceada, e ele diz que a vida, que é um grande nascer do sol, porque é que a morte não pode ser uma coisa ainda maior. Amém. E, portanto, a partir desse pressuposto, parti também para uma história. E, portanto, as coisas... eu não tive grande mérito, sou sincero. Se algum mérito tive, foi de ler, de procurar, de vasculhar e de achar, se calhar, no tempo certo, as coisas certas que eu procurava para este livro. Acontecem quando tem que acontecer, não é? É isso. É um pouco Olha, isso. O epitáfio das borboletas, tu falas deste teu primo, isto também é uma forma, e porque as pessoas vão-se-nos, mas as histórias permanecem até nós deixarmos também este mundo. Mas também é uma forma de nós homenagearmos e de mantermos sempre vivos pela eternidade aqueles que nós queremos bem. Essa é também a tua homenagem ao teu primo? E eu devo dizer-te duas coisas. Eu tenho apenas uma memória cristalizada no tempo deste meu primo, Jorge. O Francisco Miguel foi-se embora muito cedo. Eu tenho uma memória, costumo dizer, de passarinho. Lembro-me de poucas coisas, não tenho nada, uma memória fotográfica, mas guardo imagens que remontam mesmo ao princípio da minha existência. Às vezes fico admirado com isso. Eu tenho uma memória da minha bisavó, apenas uma memória de me oferecer sopa, e a única memória que eu guardo no tempo até hoje. E deste meu primo eu tenho a imagem exata de uma manhã de sol a entrar na vidraça da casa dos meus tios, a beijar-lhe o cabelo com uma madeixa dourada, e de eles lhe pedirem para ele comer. E ele, por alguma razão, não queria comer. E é a única memória que eu tenho cristalizada no tempo desse meu primo. Memória que me acompanhou durante anos, vida fora. Até que o ano passado, quando eu me cruzei com esse pensamento do Nabokov, fez imediatamente luz. E essa luz abriu-me caminho para escrever um conto. Eu disse, e por que não dar aqui vida ao primo Francisco Miguel? E por que não falar de um amor inteiro e limpo como o primeiro amor? Esta história fala de um primeiro amor. E, portanto, é totalmente diferente de um amor maduro, como era o de António e de Angelina. Há várias formas e vários níveis de amor. E nesta história eu falo desse primeiro amor. E eu creio que os leitores vão perceber a escolha do nome, do romance, provavelmente no último capítulo. Perceberão a escolha, acho que faz sentido. E eu espero que para os meus tios, porque eu acho que não há dor maior que um pai experimentar perder um filho. Não consigo imaginar sequer essa dor. Espero que eles gostem. Eu tive cuidado de falar com eles e de os convidar inclusivamente para o lançamento deste livro. E se há algum propósito da nossa passagem por este mundo, que seja podermos de alguma forma eternizar o nosso amor, os nossos gestos, aquilo que vamos fazendo ao longo da vida, nem que isso fique cristalizado num livro, guardado numa estante, para que um dia alguém possa apreciar a história. Eu tenho essa pretensão, e esta pretensão um bocadinho comedida, de tentar que as pessoas gostem de conhecer desta história e de tentar imaginar que aquela poderia ter sido também a vida do meu primo. Olha, eu sei que és um homem sempre inquieto e sempre a querer fazer coisas. Sim. Multifacetado. Tu o que é que vais pensando? Há uma coisa que eu acho e que vou esperar que tu faças. Nós, quando em vez vamos partilhando, vamos falando sobre algumas histórias que tu assistes, e por causa também da nossa profissão, às vezes nós estamos num sítio, mas estamos a ouvir múltiplas conversas no mesmo local. Para quando histórias ligadas ao futebol, histórias que tu às vezes encontras, histórias que se cruzam contigo e que realmente também achas que possam ser partilhadas, pensas nisto ou a seu tempo? Muita gente me pergunta se eu algum dia irei escrever alguma coisa relacionada com a minha atividade profissional, com essas histórias, com essas personagens reais que se vão cruzando comigo. Sinceramente, não penso muito nisso. Não digo que não seja uma possibilidade, porque é um meio muito rico, de muitas histórias,
de muita risada, de coisas menos boas, e terei de ver como é que faria uma situação destas. Não sei se romanceada para não ferir suscetibilidades e estar a salvo de alguns processos, se com a devida vénia e autorização dos protagonistas, não é uma coisa em que eu esteja focado, ou que faça parte de um objetivo concreto e planeado. Para já não. Quero experimentar outras coisas. Se calhar tenho mais ou menos certo na minha cabeça que vou escrever um terceiro romance, fora de Portugal, vou escrevê-lo no Brasil, e tenho mais ou menos planeado que provavelmente irei escrever um conto infantil. Portanto, isso provavelmente será o que mais depressa se avizinha, mas isto é como tu dizes, da forma como às vezes nos surgem as ideias, não quer dizer que um determinado acontecimento, uma determinada personagem não irrompa na minha vida com tamanha força que me obrigue a parar e a escrever, não, desta vez vai ter que ser mesmo por aqui. Para já não tenho assim nada planeado, nada de substancial a que eu me agarre e digo, olha, o meu próximo projeto vai ser este. Não tenho nada pensado, mas não digo que não. Esse é um mundo, como tu sabes, o mundo do futebol, do desporto, é um mundo muito pródigo em histórias muito boas. Remete-nos novamente para que as coisas tenham que acontecer quando tiverem que acontecer. Exatamente. Ricardo, a apresentação do livro, sábado, dia 7, na Fundação Cupertino de Miranda. Está toda a gente convidada, não é? Que horas é que vai ser? A partir das 16 horas, eu espero que apareçam ali ao centro da cidade de Famalicão, no auditório da Fundação Cupertino de Miranda, que fez o favor de ceder aquele belíssimo espaço, que está todo remodelado, ainda por cima agora a torre literária da Fundação foi toda remodelada, os azulejos foram todos restaurados, aqueles belíssimos painéis do Charles de Almeida. É pena que a zona envolvente não esteja já terminada para que as pessoas pudessem aceder, mas vai ficar ali uma zona, creio que muito, muito interessante e muito bonita. Eu espero que apareçam, estão todos convidados, naturalmente. É este sábado, a partir das 4 da tarde, entrada livre, não estão obrigados a comprar o livro. Se forem lá só para dar um abraço ao autor, já muito satisfeito ficarei, naturalmente. Eu quero agradecer-te uma vez mais teres aceitado o convite para falar sobre este teu novo livro, O Epitáfio das Borboletas, de Ricardo Ribeiro. Quase atrever-me a dizer a importância que tem para nós aqueles que partem e que continuam, apesar disso, a fazer parte das nossas vidas. É importante que preservemos exatamente esses momentos. Nem que seja um pequeno raio de sol que entra numa janela e que ilumina os cabelos de quem ali está. São imagens que ficam e que pode também perceber neste Epitáfio das Borboletas. Ricardo Ribeiro, obrigado, um abraço. Muito obrigado, é que agradeço à Fama TV e a ti, Jorge. Obrigado eu. Fica por aqui mais uma conversa com, já sabe, sempre na Fama TV. Para a semana mais outra conversa. Obrigado por estar desse lado.